Olá, eu sou o pastor Daniel e você está no 15 de Teologia. Seja muito bem-vindo. Então, roda a vinheta. Estamos de volta aí no nosso 15 de Teologia. E agora nós vamos entrar no capítulo 1 e eu quero dar a você uma visão geral deste capítulo. O livro começa se auto-intitulando Revelação. De fato, neste livro, Deus ele revela, ao contrário do que muita gente pensa, não apenas o final dos tempos ou algo que vai acontecer muito no futuro, mas aqui nós temos relatado de uma forma concisa e também detalhada a história da humanidade, principalmente a revelação de Jesus Cristo, a revelação na sua primeira vinda e a sua grande revelação na sua segunda vinda. Apocalipse 22:10 diz assim: Então me disse, não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Ao contrário do que muitos pensam, e fazem essa conexão de Apocalipse com tragédia, o livro do Apocalipse não é um livro só de tragédia. E é engraçado que você conversa com alguém e diz assim, por exemplo, olha, lá em casa está um apocalipse. O que as pessoas vão pensar? Elas vão pensar que está um caos, que o casamento está acabando, que os filhos estão rebeldes, porque nós temos essa noção, ou há no inconsciente coletivo a ideia de que o livro do Apocalipse fala apenas de tragédia. Mas não, ele fala sim da tragédia do ser humano que não se arrepende, fala do julgamento sim de Deus, o julgamento final contra toda a impiedade e o mal, mas fala acima de tudo de um Jesus que não está mais morto, mas um Jesus soberano que venceu. Se nós lemos nos evangelhos a parte final, antes da ressurreição, e a figura que as pessoas veem Jesus como um Jesus caído, um Jesus pregado numa cruz, um Jesus que sofreu, um Jesus que foi morto, Apocalipse nos dá uma visão completamente diferente, mas de um Jesus glorioso, que nos seus olhos havia fogo, os seus cabelos são alvos como a neve, havia uma espada que saía da sua boca, ou seja, fala de autoridade. Então nós temos aqui um quadro diferente daquele Jesus que foi morto, mas nós vemos um Jesus que agora reina, um Jesus que, ao contrário da sua primeira vinda, onde a sua glória, ele mesmo se esvaziou de sua glória, nós vemos agora no livro do Apocalipse um Jesus cheio de glória. A mensagem do livro do Apocalipse é um Deus que está no controle da história, um Deus que governa as nações com cetro de ferro, um Deus que está escrevendo uma história que já escreveu e que ela tem um fim. Essa história tem um fim, e o fim não vai ser dado pelo pecado, o fim dessa história não vai ser dado pela morte ou pela destruição, muito menos pela palavra de Satanás. O fim já está determinado, é um final glorioso, quem comanda a história é Deus e a palavra final é de Deus. E nós chegamos aí no livro final, no capítulo final de Apocalipse, nós vemos um futuro glorioso onde os céus e terra serão recriados. É um livro prático, porque ele nos fala de nós estarmos atentos ao final dos tempos. Então, ao contrário do que muitas pessoas ao longo da história olham para o livro do Apocalipse como se fosse, de certo modo, um checklist, e nós pudéssemos marcar uma época, uma data da volta de Jesus, nós não podemos fazer isso. O grande chamado do Apocalipse é um chamado para a esperança, porque a palavra final é de Deus, um chamado para a vigilância, como Jesus já falou lá em Mateus 25, nós já falamos nos vídeos anteriores, um chamado à vigilância, um chamado a estarmos atentos aos sinais dos tempos. O livro do Apocalipse é um livro que aponta para estes sinais do fim. E eu quero encerrar este vídeo introdutório do capítulo 1 com o versículo 7 que diz assim: Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele, assim será. Amém. O quadro final do Apocalipse é que toda a terra se encherá da glória do Senhor. Que você seja cheio de esperança, que você seja cheio de fé. Não sei qual é o momento da sua vida, mas saiba de uma coisa: quem dá a palavra final na sua história não é o homem, não são as circunstâncias, mas quem define a sua identidade, o seu futuro é Jesus Cristo de Nazaré. E Ele está vivo e Ele reina. Muito obrigado pela sua companhia. Deus o abençoe. Fica aí no vídeo as minhas redes sociais para que você possa me seguir. Me ajude também dando um like, compartilhando esse vídeo. Forte abraço e até o nosso próximo encontro.